Então, recording. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Bom ter vocês dois aqui presentes. A gente vai ter essa é a quarta reunião, né, que a gente faz, já apresentando o quarto módulo da dimensão. E é isso. E a gente estava, eu queria, bom, ao invés de falar muito, André, você já começou a tocar no ponto e eu propus, né, na sala de diálogos, para falar sobre esse tema, que eu acho que é um sintoma dos nossos tempos, essa business, né? Essa coisa de estar sempre tão ocupado, tá todo mundo tão ocupado e a gente não tem tempo para nada. Eu acho que isso faz parte de um sintoma mesmo da nossa sociedade. E que eu queria saber o que vocês acham sobre isso. É um dos temas que eu acho bem interessante a gente estar tratando no fórum, pelo menos como eu falei, eu acho que se a gente tiver pelo menos a consciência de que isso é um problema, né, que estamos vivendo como sociedade, hoje em dia, principalmente com acesso, que esse acesso virtual, né, que a gente tem uma janelinha para o mundo. Uhum. E hoje em dia é tão infinito as coisas que a gente pode fazer. Eu estou aqui falando com vocês e ao mesmo tempo você pode estar no celular, você tem várias janelas no computador lidando com várias coisas e acho que para alguns de nós, papais e mamães, ainda está cozinhando e cuidando do filho, né? Porque eu aprendi que agora eu virei um polvo, né? E mamãe, as pessoas me perguntam, eu falei, eu virei polvo, eu não sei quantas mãos eu tenho que eu consigo fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Mas é um problema, né? É um problema. Como é que... Oi, Zuleiga. Oi, tudo bem, pessoal? Bom dia. Olá. Bom dia, bom dia. Bem-vinda. Ai, tô contente, eu já tava achando, eu falei, gente, não vai aparecer ninguém, quer ver? Eu me atrasei um pouquinho, eu me distraí lá no jardim. Ai, olha que coisa boa, olha que interessante. A Zuleiga se distrair no jardim é ótimo. Tem salvação. A gente estava falando um pouquinho sobre esse sintoma dos nossos tempos, que é a falta de tempo. Não, aliás, não é a falta de tempo, é o uso do tempo, né? É um uso tão assim... A gente tem tantas possibilidades na nossa mão e isso como que é relacionado com o tema desse quarto módulo. Uhum. Né? Saúde pessoal planetária. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Primeiro, saber um pouquinho como é que vocês estão pessoalmente, como é que está indo, como é que vocês estão, né, na sua vida, nesse momento, além de estar ocupado, que isso eu tenho certeza que talvez não tanto a Zuleiga, não sei. Eu acho que eu vivo um outro extremo. Eu sempre tive muita atividade para fazer, desde criança, né? E eu cheguei num ponto onde minha carreira, de um lado, tem duas vertentes aí, né? Fiz engenharia, trabalho na área de energia, e tenho a vertente do yoga. Eu cheguei num ponto que eu mudei para cá e não sei se eu não consegui, eu não me empenhei em arranjar um emprego na área de energia. E eu tenho muito tempo. Eu trabalho como professora de yoga. Eu tenho muito tempo, só que ao mesmo tempo eu não tenho essa vontade de sair fazendo um monte de coisa. Eu acho que eu estou num extremo oposto. Porque eu vejo a desculpa em muitas situações, eu vejo a desculpa de falta de tempo justamente para se aprofundar nas coisas, né? E eu vejo a minha dificuldade de me aprofundar com o tempo. Então, eu acho que eu estou num outro extremo observando isso, né? E eu vejo essa agitação mesmo como uma superficialidade, né? De se manter distante internamente. Eu vejo... Deixa eu só pedir um favor, Graciele, para todos nós também, como um exercício, uma prática, que a gente usa bastante aqui em Finhorn, que é falar na primeira pessoa. Porque aí eu quero entender bem se você está falando da tua própria experiência, se você está falando de uma visão, como eu estava trazendo, né? Como uma questão dos tempos de hoje, que é para muita gente, mas como você mesma está trazendo, não é o seu caso. Ou é o seu caso de uma maneira, né, diferente, de um outro ângulo dessa questão. Então, eu vou pedir para a gente sempre falar fala da tua experiência o máximo possível. E se não for da tua experiência, também para ter essa consciência e trazer isso. Entendi.
Bom, deixa eu voltar então. Obrigada por começar, Graciele. Sem problemas. Então, eu me sinto assim, com o tempo, mas com uma dificuldade de gerenciar ele, de certa forma. Eu vejo coisas para fazer, e quando eu vejo muitas coisas, eu tenho dificuldade de me direcionar para uma coisa. Então, é como se eu estivesse aprendendo a lidar com esse gerenciamento do tempo. Aí eu tenho o tempo, me sinto um pouco perdida para administrar ele. Até às vezes me sinto culpada por não aproveitá-lo ao máximo ou estar nesse ritmo de agitação, de cumprir várias tarefas. E aí fico pensando, né? Eu estou num extremo, mas que talvez seja parte de uma mesma situação, né? Não sei se eu consegui ser clara. Eu entendi bem, eu tenho um comentário sobre isso, mas a Zuleika também quer falar alguma coisa? Eu me identifiquei bastante com a Graciele, assim, porque eu parei de trabalhar em abril e num primeiro momento eu me senti assim, porque eu vinha de um ritmo bastante forte de trabalho, viagem, enfim, o dia inteiro ocupada e procurando espaço para priorizar as minhas vontades. E quando eu me deparei com o dia inteiro livre e a próxima semana sem agenda, foi bastante difícil no primeiro momento, assim, me organizar e conseguir avaliar, não, exatamente o que eu quero fazer. Eu não tenho obrigação de fazer nada, o que eu quero fazer, né? Então, levou um tempo, e eu diria assim que agora, no último mês, que realmente, nos últimos 2 meses, que eu comecei a me autogerenciar no sentido, então eu quero ir para esse lado, eu quero fazer essas coisas, né? Foi quando eu também me inscrevi no Gaia, decidi fazer a experiência Schumacher, né? Fazer um curso da escola. Então, assim, eu acho que leva um tempo até a gente se conhecer ou ficar mais consciente daquilo que realmente a gente quer, né? Não sei, eu me identifiquei contigo, Graciele. Então, legal, Zuleika e Graciele. Eu anotei algumas coisas aqui que vieram à minha cabeça na hora que vocês estavam falando. O meu caso é um pouco diferente. Tenho muitas frentes diferentes de trabalho e sempre fui bastante assim, né, de muita coisa acontecendo e tal. E eu venho para Garopaba justamente para, assim, uma vez por mês, quando eu posso, né? Tem vezes que eu não consigo vir, mas uma vez por mês para passar alguns dias aqui para dar uma reorganizada, né, nessas prioridades e tal. Não é que eu venho para fugir aqui de alguma coisa, não. Aliás, eu fujo sim, eu fujo da confusão de cidade grande, que eu não gosto e me incomoda. Eu moro no Rio e estou sempre viajando e isso cansa um pouco, tá? Agora, tem toda uma teoria, né, de que nós não fazemos nada por acaso, né? Então, assim, o uso que a gente faz do tempo tem a ver com as nossas necessidades, né? O que a gente precisa, e a gente usa esse tempo, a gente passa o dia inteiro, né? O Eric Berne, da análise transacional, ele dizia que o maior problema do ser humano é estruturar o tempo de vigília, né? Ou seja, enquanto a gente está acordado, a gente está o tempo todo decidindo o que a gente vai fazer agora, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora. E isso é baseado nas nossas necessidades. Então, assim, aí da sua fala, Graciele, me lembrou isso, de entrar em contato com o que realmente eu necessito. E aí fica mais claro como seria melhor estruturar esse tempo para mim, nesse momento, né, com os recursos que eu tenho, com a visão que eu tenho agora, né? E eu faço bastante esse exercício.
bastante exercício. Às vezes erro na mão, né? E fica muita coisa ao mesmo tempo. E, assim, eu não sei. E praticamente, assim, essa coisa que hoje, essa semana e esses 2 últimos meses está sendo bem corrido, é que surgiram algumas oportunidades de trabalho, assim, bem importantes, bem bacanas. Eu resolvi aceitar o desafio. Eu acho que tem momentos em que a gente está mais assim, animado para aceitar uma coisa maior, né? E eu aceitei, não é nem uma reclamação, é mais uma. Eu acho que eu só tenho a agradecer, na verdade, sinceramente. Só tenho a agradecer, eu me sinto uma pessoa bem sortuda e no momento bastante corrida. Assim, só isso, nada de errado. Eu concordo, assim, eu acho que não é nada de errado, mas, como tu disseste, a pessoa tem que se sentir bem, e eu não estava e não estou me sentindo bem abraçando muitas coisas, sabe? Eu Uhum, estou me sentindo, no uhum, momento, pelo menos, e há algum tempo, eu estou me sentindo melhor quando eu faço alguma coisa de cada vez, mais consciente, com uhum. mais tranquilidade para administrar as coisas, né? Não só ir levando assim conforme elas vão indo e tal, e agora uma hora num lugar, outra hora em outro, e isso começou a me deixar um pouco angustiada, não, mas assim, desconfortável. Você falou uma coisa que eu acho muito importante, essa palavra consciente. Se você faz esse uso consciente, você entende a sua necessidade, você traz para sua consciência, foi o que a Graciele também falou, traz para sua consciência isso que está dentro de você, não simplesmente foge, né, e deixa teu script de vida funcionar Exato. sozinho, né? Se você consegue trazer isso para a consciência, muito melhor. Você pode escolher em momentos fazer muita coisa, em fazer menos, mas você está consciente daquilo e você está sentindo real, íntegra, né, verdadeira ali. Eu não sei, essa é a minha imaginação, pelo menos é assim que eu me sinto. Acho que é. Eu estou achando muito interessante essa conversa e notando, né, que somos aqui 3 mulheres e um homem e é interessante isso, porque está falando de processos diferentes, né? Um que você está trazendo, André, que é perfeito, que é interessante estar vindo de você também, que é esse poder de escolha. Uhum. Que isso em si já é um privilégio enorme, né? A maior parte das pessoas não conseguem acessar esse poder de escolha, saber que tem uma escolha. Uhum. Isso em si já é um grande privilégio que você está falando com tanta propriedade, tão bacana sobre isso. E eu acho que isso faz parte também dessa saúde pessoal, né? Aliás, é o ponto que eu trabalho. Eu acho que o poder, tudo que a gente faz na verdade, é uma busca para acessar escolha. Porque através da escolha você tem liberdade. E a escolha é uma sensação de poder, né? Saber que eu tenho escolha. E aí tem um outro ponto que você, Graciele e a Zuleika está falando, que é essa coisa mais intuitiva, essa coisa menos organizada, mais orgânica, que é interessante, que são características muito, geralmente associadas ao feminino, né? Essa coisa menos linear, né? Não tem muitas palavras, mas eu sinto assim, sinto assado, vou sentindo o meu jeito. Que, se vocês olharem hoje em dia, era o que eu estava querendo também trazer, eu vou colocar em outras palavras, existe o nosso rio, né? Imagina, cada um de nós somos um rio, né? Um braço do rio que leva ao mesmo mar, claro, né? Como analogia. O teu fluir, que quando você acessa esse teu próprio fluir, é o que o André está falando, você te dá aquela sensação de poder, né? Você tá dentro da escolha, está indo mais rápido, está indo mais devagar, está indo no momento, está indo assim, assado, está chovendo, mas você está no teu fluxo. Porém, então isso é uma coisa empoderadora, maravilhosa, tal, que a gente, né, apoia uns aos outros, alguns de nós mais, outros menos. E aí existe um fluxo da sociedade, que era o que eu estava trazendo como um sintoma do mundo. E esse fluxo, essa que você estava falando, Graciela, eu me sinto um pouco culpada, é tão difícil, como é que eu administro? É como se fosse um crítico, né? Uma coisa, é como se a sociedade, o mundo te falasse, como assim você não está fazendo nada? Como assim você tem tanto tempo?
Como assim, entendeu? Tem tanta coisa para fazer, né? Você tem o mundo todo aí para salvar, imagina, tanta coisa para fazer, olha o mundo aí caindo aos pedaços e você aí sem saber o que fazer, enfim. Eu acho que eu perdi uma parte que eu queria muito ter ouvido, parou tudo aqui. Ah, que pena. É, tudo bem, onde eu que parou revejo depois. Quando você falou meu nome, que você ia começar falando do ritmo da sociedade, travou aqui. Esse ritmo diferente, né? Tem o teu fluir, do teu fluxo, que quando você entra em contato te dá uma sensação de empoderamento. E tem um outro ritmo que está acontecendo, que sempre aconteceu, na verdade, né? Sempre houve a sociedade, né? Esse grupo poder que tem, querendo te levar para o ritmo, né? Para o fluir da massa, que nem sempre é o teu. E esse conflito que acontece internamente na sociedade é um tema também, que eu acho que está demonstrando bastante aqui, né? Uma parte nossa que o André está trazendo, está representando, tem contato com esse ritmo interno que todas nós temos, você, Graciela e a Zulega também estão comentando, eu estou aqui no meu ritmo, mas tem essa pressão do mundo, né? Tem essa pressão da sociedade que eu deveria estar fazendo isso, aquilo, eu deveria estar ocupada, eu deveria estar, como assim, eu não tô com tanto tempo na mão e tudo que eu devia estar fazendo. Existe, às vezes, eu como terapeuta trabalho bastante com isso com as pessoas, imagino que vocês vão se ver nisso também, que é um esforço, tá fora do teu próprio ritmo, usa muita energia, cansa, tá fora do próprio ritmo, então às vezes você tem muito tempo e tá cansada. Porque você tá o tempo inteiro brigando com aquilo. E ao mesmo tempo usa também, eu acredito, na minha experiência, né, tanto de observadora quanto própria, usa menos energia, mas ainda assim tem que ter uma energia, uma escolha, que para não seguir o fluxo, o ritmo da massa. Sim. Porque às vezes são rios opostos, né? Caminhando, e é isso que faz parte do que a gente está aprendendo aqui no curso Gaia, e vários outros yoga, e vários outros treinamentos que vocês estão fazendo na natureza, né? Como que a diversidade, esses fluxos que aparentemente são opostos, mas na verdade são simplesmente energias, né? Como que a gente navega isso de uma maneira mais consciente? Obrigada, André, por trazer isso, que na verdade tudo isso aqui nada mais é para trazer awareness, né? Trazer essa atenção, essa conscientização do que está acontecendo, sem certo ou errado. Certo e errado coexiste o tempo inteiro, né? Tá ali. Então, bastante filosofia, mas é um outro tópico que eu queria comentar. Eu queria comentar uma coisa que você falou, assim, eu entendo esse estado de awareness quando você está em contato com você, com o outro e com o mundo ao mesmo tempo, né? Porque você está só consciente do que está acontecendo com você, os seus processos internos, etc. Não tem sintonia. É uma coisa um pouco, vamos dizer, pobre até do ponto de vista de awareness, né, de consciência global, né? Não necessariamente, se você vê que você é parte do universo e parte de tudo, você vai encontrar o mundo e todas as forças que estão acontecendo fora dentro de ti. Ok, entendo o seu ponto de vista. O que eu estava querendo me referir é quando a pessoa só olha para dentro e só olha para si. E esquece, por exemplo, esse fluxo da sociedade, se aliena disso daí, ela não está realmente com aquela visão holística, na minha maneira de pensar, né? Acho muito importante essa consciência, a gente traz muito isso. O que te ajuda? Isso é muito importante que você está falando, André, desculpa, eu não quero te interromper, mas eu quero que você... Não, por favor. O que ajuda com isso? O que ajuda vocês quando vocês estão nesse... Porque todos nós temos o blind spot. Desculpa estar usando palavras em inglês, que às vezes me ajuda a falar inglês para lembrar o português, né? Blind spot e pontos cegos. Isso, obrigada. O que ajuda? Todos nós temos, né? Esse momento de inconsciência, quando você olha para dentro, e é aquele dentro ainda em algumas camadas que não está dentro ali onde tem o todo dentro de ti, né? São várias camadas. Quando a gente está nessas camadas ali das emoções, né? Enfim,
das emoções, principalmente, o que que ajuda? Para mim, o que ajuda é receber feedback, Yes, bingo! Outras tá? pessoas também? Fala mais. Para mim é receber feedback, porque se eu só fico pensando é só eu pensando e só eu tentando resolver as minhas coisas e só eu com as minhas opiniões, eu acho, de novo, vou usar essa mesma palavra, pobre. É uma visão muito parcial, né? Então, eu gosto de receber feedback, eu gosto quando as pessoas falam alguma coisa para me fazer pensar de uma outra maneira, enxergar um outro lado que eu não vi, algumas coisas assim, né? E eu faço um trabalho de crescimento também com o Enneagrama. Então, dentro do Enneagrama é que eu me encontrei André, muito nos eu não sei cegos. ainda o que que você não estuda. Tem Eu tô assim, eu tanta não coisa. acredito. Cada hora ele vem com uma, o Enneagrama também. Não, tem tanta coisa, mas foi no Enneagrama que eu encontrei muito isso, Maravilhoso. sabe? Esse poder do estado de presença e entrar em contato com alguns blind spots que eu não tinha entrado ainda. Vamos Tá? saber se a Graciela e a Zulega entendem do Enneagrama, então, porque aí você pode só... Não, Não então... tenho a mínima ideia o que é Enneagrama. Não, tá, Não. desculpa, eu tô falando um negócio que para mim é tão conhecido e tão, assim, tá tão no sangue já. O É. Enneagrama é um sistema de estudo de personalidade, né? Bom, na realidade o Enneagrama é uma figura. E na década de 70, um místico boliviano começou a sistematizar o uso dessa figura milenar para explicar a personalidade humana. E aí ele começou a desenvolver o Enneagrama das personalidades, né? Que é um sistema que postula que existem 9 tipos de personalidades, com subtipos, etc. É uma coisa um pouquinho mais complexa do que isso. Tá? Mas quando a gente entende os nossos padrões de personalidade, aí vem todos Ah, esses tá. pontos Não, acho cegos. que agora eu sei o que que é, só não sabia que era esse nome. Eu Ah, já tá. vi isso, já estudei, Isso. assim, mas Ah, tá. entendi. Eu não Então, conheço. Mas não a aí, fundo. aí vem todos esses pontos cegos e tudo, pontos de atenção, coisas que, para mim, é importante estar de olho naquilo. Eu falo assim, puxa, isso aí tem alguma coisa a ver aí. Olha, Porém, o que ajuda a estar de olho nisso são os feedbacks. Esse é o ponto. feedbacks. Esse é o Feedbacks. ponto interessante. Eu quero ouvir um pouquinho da Zuleika e da Graciela, porque esse é o ponto que eu estava trazendo agora para o fórum. Eu quero muito que vocês Uhum, participem um pouco mais do fórum, senão vai ficar difícil uhum, para mim, para uhum, vocês, na verdade, graduarem, entendeu? Da visão de mundo. Entendi. Tem que ter essa interação. E eu estou achando isso muito interessante, que tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver com esse momento. Você vê, a gente está lidando no Brasil com essa questão de expressão e a expressão ser reprimida. De repente, eu uhum, nunca, olha, eu já estou há alguns anos, já foram algumas turmas que eu estou trabalhando, nunca aconteceu de ter um fórum tão silencioso. uhum, E eu acho que isso tem a ver com o momento do mundo. E eu quero, como a gente está trabalhando, visão de mundo, awareness, né, um paradigma de conscientização, eu acho que faz parte do nosso trabalho aqui trazer isso, entendeu? Essa questão do feedback, de olhar, quando você se coloca e se expressa, olha, eu estou super ocupado, olha, eu estou com tanto tempo, mas estou perdida, não estou a fim de fazer nada, nem de participar aqui. uhum, Só para falar isso, já é difícil. Um uhum. ou outro, porque acontece um monte de coisa dentro da gente, Sim. certo? Mas eu queria ouvir um pouquinho sobre você, Graciela e Zuleika, como é que é esse processo para vocês também? O que que ajuda quando você está nos seus pontos cegos? É feedback também, às vezes é alguma outra coisa? O que está acontecendo, né, para você se expressar? O que te impede? O que te ajuda? Acho que para mim não é uma questão tanto de feedback, mas assim de relacionamento, de escuta e de observar. Eu sou bastante de observar e de escutar e nem tanto de falar. E eu acho que isso me ajuda bastante, assim. É uma conversa que eu escuto, ou é uma pessoa que eu escuto, ou observo algumas situações e trago para mim, né? Puxa, será que eu não estou, né? Fico refletindo. Acho que para mim reflexão é um ponto bastante importante, mesmo que é só eu comigo mesma, mas me ajuda muito a reflexão.
Eu tinha até comentado na outra reunião, né, que eu sou bastante reflexiva. Não sou muito boa de escuta. É uma coisa que eu observo há um tempo, que eu estou tentando trabalhar de alguma forma, de me permitir escutar mais, permitir que as pessoas apontem algumas coisas, que nem sempre eu sou bem receptiva ao que me dizem, dependendo de como vem o feedback, não sou muito boa de receber, estou aprendendo a observar isso, a lidar, mas eu também sou aberta aos sinais, às vezes a uma conversa ou alguma reação perto de mim, às vezes algum texto que me aparece, que eu percebo que é como uma construção, ou às vezes uma música que está na minha cabeça, começo a observar a letra, que tem algumas respostas em relação ao que eu estou questionando. Então, eu sou bastante aberta aos sinais. Mas ao feedback é um trabalho interno, de baixar um pouco a crista ou o rabo de escorpião que está batendo para todo lado. E receber, me permitir ouvir as pessoas. Isso daí eu tenho um pouco de dificuldade, sim. Sou um pouco, não sei qual a palavra, não sei se é arrogância aí, não sei qual é a palavra certa. Eu acho interessante, assim, que eu até sou bem aberta a feedbacks e há poucos meses, assim, eu recebi um feedback bem bacana da minha filha, assim, me ajudou a construir esse momento de transição que eu estou passando, né? E até vou compartilhar com vocês, assim, eu entrei num momento, assim, de sentir muita pena de mim, enfim, e foi bem bacana o que ela me deu como feedback, né? Me ajudou bastante. Então, eu sou bem aberta a feedback, mas, assim, hoje eu vejo, assim, que é muito difícil alguém te dar um feedback sincero, né, e amoroso. É muito difícil, eu acho que, não sei se nós estamos com receio de dar feedback ou realmente não estamos interessados em dar feedback para outras pessoas. Você está falando de apreciação, né? Ou de feedback? Como assim? Eu não entendi o que é apreciação. Me parecia que você estava tocada com essa experiência, pelo jeito que você está falando, você recebeu uma apreciação da sua filha. Eu não sei se eu chamo de feedback ou de apreciação. Aí o conceito realmente eu não sei. No Brasil tem love back and feedback. Love back. Um love back. Boa. Sim, ela me escreveu, olha, né, esse momento, e enfim, e a gente conversou depois sobre isso, né? Então foi muito importante, assim, tipo, acho que tu não tá vendo as coisas de uma maneira, tu pode estar vendo as coisas de uma maneira cega, eu acho que é realmente isso, né? Tem um ponto cego aí na tua maneira de ver as coisas. Então, eu sinto, assim, que às vezes a gente poderia ter mais esse tipo de interação, né? Receber mais e dar também, né? E isso não acontece. Acho que é esse o ponto que eu queria dizer. Eu não sei se eu chamo de feedback ou de apreciação, mas... Não, eu posso definir qual é a diferença, bom, pelo menos na minha compreensão, mas é bem interessante isso. Duas coisas que você está falando, Zuleika. Eu estou voltando aos pontos que eu acho que é interessante a gente estar falando a mesma coisa. Primeiro que foi essa intervenção, né, essa troca, esse relacionar-se com a tua filha que te ajudou a ver algumas coisas. Então, volta ao ponto que o André trouxe, que é nessa história, né, de uma troca. A gente precisa do outro. Na verdade, é isso. Só que esse primeiro passo de ter coragem de se expressar, hoje em dia, principalmente, eu acho que durante muito tempo, principalmente, né, enfim, sem entrar muito em histórias do mundo, mas isso é quase que revolucionário, você conseguir chegar e falar o que você sente, o que você acha, sem se sentir bombardeado de medo, como que isso vai reverberar. Enfim, né, toda uma educação, principalmente para nós mulheres, né? Foi interessante, por isso que eu apontei, interessante, um homem está falando, né, desse empoderamento de ter uma escolha, enquanto as mulheres estavam numa outra troca. Isso também é importante a gente ver, que tem, né, todo um histórico aí. Mas foi nessa troca, né, que te ajudou. Isso é importante, era isso que
Hoje em dia, eu acho que faz parte, eu queria saber a opinião de vocês, faz parte dessa saúde pessoal e planetária esse desenvolvimento da inteligência emocional, ou seja, saber o que eu estou sentindo e acessar, né, ter habilidades de comunicar o que eu estou sentindo, né, ter vocabulário para falar o que eu estou sentindo, que isso ainda é, por incrível que pareça, algo né, não muito desenvolvido, não muito acessível para muitos de nós no mundo. E acessar essa habilidade, quer dizer, aprender essa habilidade, desenvolver isso, e então colocar em prática no mundo, chegar e se expor, e falar, é assim que eu penso, é assim que eu sinto, e aí vem essa troca, né? Ter abertura para essa troca. Eu queria lembrar 2 momentos desse ano que eu passei no Gaia, fazendo o Guedes, né, em outros módulos diferentes. Um foi o da Brené Brown, que fala sobre vulnerabilidade, né, o poder da vulnerabilidade, que é muito o que nós estamos falando, né, ter a coragem de ter essa intimidade de se expressar seus sentimentos e tal. E o outro foi o conteúdo sobre a comunicação não violenta, né, que faz com que nós consigamos expressar o que é sentimento verdadeiro, né, o que é autêntico, e não coisas do tipo, eu me sinto humilhado, eu me sinto, né, diminuído, eu me sinto não sei o que. Isso não é um sentimento, isso é uma acusação, na verdade. Então, e essas 2 coisas foram muito legais, sabe? Do conteúdo que eu estudei, foram muito legais. O Eric Berne chama essa parte de vulnerabilidade, ele chama de intimidade, que é uma das 6 formas e ele encontrou de descrever como que a gente estrutura o nosso tempo, né, no dia a dia. Uma dessas formas é a intimidade. E isso é o que, na teoria dele, ele diz o que traz mais carícias positivas. Carícias são a unidade básica de reconhecimento da existência do outro ser humano, né? Então, eu dou uma carícia para o outro, e carícia não é necessariamente positiva, né? Carícia, em inglês, ele chama de stroke, é como se fosse um toque. Não é necessariamente algo positivo, é uma forma de reconhecer que o outro existe. Até brigando com o outro, até xingando o outro, isso seria uma carícia, né? O contrário seria a ausência de carícia. Ninguém fala nada e finge que a outra pessoa não existe, né? O que eu acho uma bobagem, no fundo, se a gente está trabalhando com uma visão holística, né? A gente não pode fingir que outra coisa não existe. Isso eu acho um pouco estranho. Mas, de qualquer maneira, valorizo muito essa sua fala em relação a buscar um vocabulário para descrever, né, para descrever o que a gente sente. Isso é fundamental, e muitas vezes os feedbacks me ajudaram a entender exatamente o que eu estava sentindo. Eu comecei a refletir e falei assim, não é isso que eu sinto, é outra coisa. O que eu estou sentindo é isso aqui. Aí eu fui em outra camada ali, descobri aquilo, e só quando eu cheguei lá que eu consegui resolver aquela situação e tal. Então, esse fluxo que você menciona, Rona, para mim é quando a gente está muito dentro desse script e nesse fluxo muito superficial, nós não conseguimos acessar essas camadas. Eu, pelo menos na minha experiência, só consegui acessar essas camadas com coisas bem mais profundas, e passei a valorizar realmente o feedback, seja do jeito que ele vier. Às vezes é um feedback do universo, eu não sei nem o que aconteceu aquilo comigo, entendeu? Mas é alguma coisa que está retornando para mim, eu vou entender isso como um feedback. Não é nenhuma pessoa diretamente falando isso para mim. Alguns dos feedbacks mais poderosos que eu já recebi eram pessoas que nem me conheciam e falaram coisas extremamente impactantes e que eu lembro até hoje. Não é que isso é um trauma, é uma coisa assim, caramba, nossa, aquilo eu estava precisando daquilo naquele momento, sabe? Então, isso é bem presente na minha vida, e para mim faz
Faz muito bem, faz muito bem. Eu acho como algo necessário, simplesmente. É como se eu tivesse pedido assim, o universo me manda um feedback aí que eu estou precisando. E aí as pessoas vão mandando e vai acontecendo e eu só vou agradecendo. Ai, que bom. E é isso, essa cultura que eu acho que faz parte do movimento Gaia, faz parte do que a gente está, né, treinando aqui, aprendendo, treinando e também contribuindo para o mundo, né, Uhum, desenvolver essa verdade que o que nós estamos fazendo aqui tem um impacto no mundo, né, tem uma reverbera, né, nesse coletivo. É isso mesmo, é de se abrir para essa troca que na verdade existe de uma maneira ou não, existe de qualquer uhum, forma, você uhum, querendo ou não querendo, esses uhum. fluxos, né? Eu quero trazer aqui, talvez vocês tenham compreensão diferente do que é a diferença entre feedback, crítica e apreciação. Eu acho que é importante isso nessa troca. Uhum. Eu não sei se vocês viram isso no módulo social, eu não me lembro mais, porque eu pratiquei mais ao vivo do que... Eu nunca participei do Guedes no social, mas... No online eu não me lembro, não. Você lembra, Graciele? Eu não fiz. É o Ah, você primeiro não fez? módulo que eu faço. Eu Ah, esse é o também. primeiro ano. Primeiro Você módulo. também, Zulega? Não, eu não me Primeiro lembro, módulo do não. Gaia. Pode ser, Rona, mas eu de fato não me lembro, não. Eu tenho meus conceitos sobre o que você falou, mas assim, eu não me lembro de ter visto isso no Guedes. Pode ser que não, enfim, mas eu acho que às vezes, não porque exista uma verdade absoluta, né? Mas muitas vezes a Uhum. gente acha que está falando da mesma coisa e não está. Uhum. Porque um feedback, né? Que é um feedback, alguma coisa que te alimenta de volta, né? Que te traz de volta, que é uma troca, alguém. Geralmente é relacionado com como você impacta o outro. Uhum. Então, se eu tenho um feedback para te dar, é porque, de alguma forma, uma ação sua, algo que você fez, impactou, me trouxe, teve um impacto em mim. E eu vou, então, trazer para você este impacto. Eu vou falar, olha, quando você, naquele momento, gritou, eu fiquei extremamente assustada, porque aí eu posso entrar na minha história, e aí entra a vulnerabilidade, certo? Então, Sim. numa ideia de um feedback maduro, na verdade, simplesmente é uma troca de intimidade, não é culpando o outro, mas é dizendo, olha, quando você faz tal coisa, tem um impacto em mim devido à minha história pessoal. E eu quero que você saiba disso, porque eu prezo a nossa relação. Porque se eu não prezo a nossa relação, é melhor não dar feedback, porque então o que eu estou fazendo, na verdade, é só depositando no outro a minha história pessoal. Uhum. Fazendo o outro culpado. Uhum. Aí é onde tem um distúrbio do feedback. Eu quero fazer com que o outro se sinta culpado pela forma que eu me sinto, sem ter conhecimento que a forma que eu me sinto faz parte de todo um processo da minha história pessoal. Uhum. Que aquela pessoa, na verdade, foi um personagem que tocou uma ferida, tá? Então, feedback é algo que você vai trazer para o outro, como que a ação do outro teve um efeito, um impacto em você. Então, você vai se vulnerabilizar, mostrando para o outro, olha, aqui tem um soft spot, aqui tem um ponto mais, como é que fala? Sensível. Sensível. Isso, sensível. Tem um ponto sensível aqui, e eu gostaria que você soubesse. Uhum. Né, que isso me machuca, ou que isso, enfim, seja lá o que for. Crítica é quando tem um feedback com uma avaliação. Você vai dar um feedback, uma crítica para uma pessoa, um feedback vai dizer, né? Aí não é um feedback, é uma crítica, mas pode chamar um feedback crítico. Você vai ter uma avaliação, olha, eu acho que você bater no seu filho é errado. Uhum. E se você fizer isso na minha frente novamente, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu acho que se você, entendeu? Sei lá. Enfim, você vai estar avaliando. Então você tem que saber que naquele momento você está empoderado, você está tomando essa, né? Você está chegando e avaliando a outra pessoa. Isso que você está fazendo está errado. Ou está certo, você pode dar uma crítica construtiva também, uma crítica positiva, né? A crítica não é só, né, de algo que a pessoa, enfim, né? Essa é a diferença, e aí existe a apreciação, obviamente, né? Que aí também não deixa de ser pode ser chamado, né? Um feedback apreciativo, alguma coisa que você vai trazer para a pessoa, que a pessoa fez alguma coisa que te tocou de uma maneira, né? Que te elevou, e que aí você traz para a pessoa, olha, eu gostaria de te apreciar
quero te dar esse feedback. Aí no Brasil eu gosto disso, foi dos jogos cooperativos que eu aprendi com o Fábio Broto e aquela linda, que é o love back, né? Tem um love back para te dar, que é uma apreciação. Né? Quando você faz determinadas coisas, me eleva, me faz bem. Ouvir, ver, sentir, enfim. Então, esses são os entendimentos que eu... Vocês pensam diferente? Tem alguma forma diferente? Entende de forma diferente? Acrescente alguma coisa que eu disse? Não, para mim tá ok. Para mim tá ok. Para mim também. Ok. O que eu fiquei pensando era, voltando um tiquinho, não sei se tem problema, quando você, Rona, falou da gente se expressar, né? Quando a gente consegue expressar os nossos sentimentos. Às vezes eu vejo pessoas me olhando bem estranho quando eu consigo me expressar, quando eu consigo falar de sentimentos. Parece que as pessoas se chocam um pouco de ouvir, sei lá, o sentimento. Não sei se é uma falta de treino ou eu não sei lidar muito com as reações, mas eu sinto essa dificuldade. Não é, dependendo da pessoa com quem eu vou me expressar, a pessoa não espera por aquilo. E parece que a conversa acaba ali. É bem difícil isso. Essa é a história que eu estava falando dos fluxos, né? Você está quebrando um padrão de comportamento, ainda mais na nossa cultura, como aqui na inglesa também, não sei tanto na escocesa, mas na inglesa. Você extrair a verdade de um inglês, você quase que tem que, sei lá, né, espremer ali, porque a cultura é muito maquiada, né, uma cultura, né, do que é polite, do que é certo. A nossa cultura brasileira também tem muito disso, né? Socialmente, né, bom, eu posso falar um pouquinho da Inglaterra também, que eu morei na Inglaterra, e assim, o inglês ele tem muito cuidado para, eles chamam de lose face, né, de não se expor, né, e tal, mas é curioso, porque quando eles se juntam também, eles falam mal dos outros, assim, é uma coisa curiosa, eles têm uma coisa de falar mal dos outros, mas assim, na frente é muito feio fazer um escândalo, ou No Brasil, né? A não ser que você vá expor na alguém. Aqui No também Brasil, é eu assim. acho que o pessoal, não sei, eles falam um pouquinho mais ainda, falam um pouquinho mais. Mas aí é uma coisa assim, na Inglaterra, né? Na Comparado com a Escócia não é Inglaterra, tanto assim, não. Na comparado com a Inglaterra. Inglaterra. Mas na Mas Escócia não é tanto, não. Eu acho que o escocês ele é muito mais direto, muito mais franco, autêntico, verdadeiro. é que, enfim, eu moro com todo mundo, menos com o escocês, né? Ah, sim, Aqui, verdade. menos com o escocês. Então, na verdade, eu conheço muito pouco da cultura escocesa, morando na Escócia há 15 anos. Não, o escocês ele é muito mais verdadeiro. Agora, Ele é muito mais vamos verdadeiro. focar um pouquinho, André, no como que ajuda a Graciela nesse ponto, porque essa é uma questão muito difícil, né? Quando você... Tem dois fatores aí, mas deixa eu ouvir vocês primeiro. Quando você consegue ser um pouco mais, né, como é que eu diria, autêntico, verdadeiro, né, transparente com as suas emoções, aí você recebe esse feedback da vida, né, das pessoas indiretamente, muitas vezes, né, ou Você não caras e está se bocas. comportando bem. O que tá, esse processo aí é um processo difícil, que você está quebrando um paradigma, né? Como assim você está sendo sincera? Como assim você está se expondo? São vários sistemas de crença aqui no momento desse, né? Você vê, isso tudo tem a ver, é mais complexo, mas tem a ver com se você é mulher, se você é homem, o contexto que você está, a sua idade. Dependendo do contexto que você está, você pode estar fazendo uma coisa extremamente ofensiva de ser sincero. E a gente tem que ter consciência disso, porque isso tem a ver também com poder. Para você, dependendo do contexto, não seria muito inteligente ou muito... Entendeu? É óbvio que você vai esperar aquilo. É interessante saber. Isso que a gente está aprendendo aqui, principalmente na visão de mundo, é que a gente vive... é como se fosse, de uma certa forma, somos todos um, mas ao mesmo tempo somos extremamente únicos, cada um de nós.
E dependendo do contexto que você está, né, de um grupo se identificar, né, ter uma visão de mundo em comum, um grupo ter uma visão de mundo em comum, tem muito poder. Você sozinha tem uma visão diferente. Então, tem essa compreensão do contexto que você está, vai ajudar bastante também. Aí, por exemplo, você pode ser verdadeira, mas você pode framing. Como é que fala framing? Quadrar? Enquadrar? Você Não pode, sei. por exemplo, falar, nossa, eu sei o que eu vou dizer aqui, vai provavelmente soar muito corajoso, muito diferente, entendeu? Você dá você fala alguma coisa antes que valoriza o contexto onde você está. Então, aquele contexto já relaxa, porque se sente visto. Entendi. Se sente reconhecido. Esse é um ponto. O outro ponto é que quando a gente é realmente autêntico, o que é extremamente difícil, criança é assim, Uhum. você não encontra resistência. Tá. A autenticidade tem um poder. Claro que existe resistência, né? Tem um degrau, né? Mas é diferente, certo? Se eu vejo a minha filha extremamente autêntica, né? As emoções são... A minha reação para ela, para as coisas que ela faz e para um adulto seria diferente. Por quê? Imagina nós... Fala, André, desculpa. Não, eu é que peço desculpa de ter te interrompido, mas é que assim, a sua fala está me trazendo um sentido assim das expectativas que as pessoas têm a nosso respeito, tá? Então assim, quando a pessoa espera algo de você, ou espera um comportamento, por exemplo, eu espero de uma criança ser autêntica, tudo bem, não tem problema, assim, mas um adulto, a pessoa falar essas coisas aqui, etc., tem todo um monte de julgamentos de um estado de ego pai, assim, né, de crenças, de valores específicos, que aquilo não cai bem, não é conveniente, não é adequado, etc., ainda que seja autêntico, ainda que venha do coração, ainda que seja, né? Mas eu acho que isso é um grande caminho para o awareness, né? Se a pessoa se sintonizar com aquilo, para assim, poxa, ela falou uma coisa sobre isso, uma coisa que vem do coração dela, parece uma coisa muito autêntica. Poxa, eu acho que a gente tem que dar uma parada para pensar aqui o que a gente está fazendo, como que nós estamos esperando as coisas dos outros e tal. Isso pode ser um caminho, pode abrir um caminho para o awareness. Se a pessoa está naquela superficialidade, só está na expectativa da superficialidade mesmo, né? Talvez não seja o momento. Agora, eu acho que tem muito isso, sabe, Graciele, na sua fala também me lembrou um pouco isso. Às vezes as pessoas esperam algo de você que quando você não entrega esse algo, elas acham esquisito, acham estranho, né? Acham estranho. E eu, às vezes, até me divirto com isso. Eu não estou tão, assim, preocupado só com o que os outros pensam. Eu também me preocupo com isso. Mas eu não estou tão preocupado com isso. Eu estou mais preocupado em, sei lá, sentir o momento e falar algo que eu acho que é válido e que tem a ver comigo. E também que tem a ver com os outros. Se eu estiver errado, ou se eu tiver uma avaliação equivocada ou parcial, etc., tudo bem, a gente corrige isso, a gente dialoga. Mas eu acho que o importante é esse, estar aberto para isso. Às vezes as pessoas não estão abertas para uma possibilidade de você ser diferente das expectativas delas. Eu acho que é isso que acontece muito, né? E eu já passei tanto por isso que eu já começo a me sentir bem confortável em ser quem eu sou e falar assim, sabe, algumas coisas, respeitando os outros, logicamente, mas falar algumas coisas assim de mim. E tudo bem, é assim mesmo que eu sou. Fazer o quê? Parece ser tão fácil, né? Mas não é não, Não André. é fácil, não. Eu Não é acho nem um Você pouco como fácil. homem, olha só, você é homem, branco, Uhum. no ranking do mundo, você comparado com a Graciela aqui, com todos nós, você tem milhas e milhas à frente de você poder falar o que você acha e tudo mais, e a maior parte das pessoas olharem com interesse. Agora, uma moça mais jovem, Sim. bem mais difícil de falar. Então,
Mas nem para mim foi, viu? Nem para mim foi fácil, foi difícil mesmo. Aquela coisa da gente ter que se sentir obrigado a se adaptar a uma sociedade, a costumes, valores, etc. Não é tão fácil. É mais fácil, assim, é mais aceitável, vamos dizer, dentro da nossa sociedade, que um homem branco consiga se expressar e fale isso e tudo bem. Né? Uma mulher, não. E eu concordo bem com você, o que você está falando. Para as mulheres é bem mais difícil. Ela ainda é, de muitas formas, morta, né? Um grupo tem um poder enorme. Uhum. De homens e mulheres, o que ainda é mais difícil, né? Uma mulher ser capaz de expressar o que ela acha num grupo de outras mulheres ou de homens. Gente, ainda é algo extremamente até perigoso. E agora, então, nessa realidade do Brasil, Ave Maria. Ave Maria. E André, assim, você não sofre o mansplaining também, né? Que é sempre, quando a gente começa a falar, sempre tem algum homem que acha alguma coisa e já corta tua opinião, já querendo saber exatamente o que tu ia dizer, né? Então, acho que isso acontece muito quando tu tá num grupo, uma mulher num grupo só de homens. Então, eu acho que nenhum homem sentiu isso ainda, sabe? Eu tenho que ser sincero com vocês, assim, eu não frequento muito grupos sociais onde essas coisas acontecem com essa frequência. Eu escuto muito isso, leio, vejo depoimentos de mulheres e tudo, e fico muito triste de saber isso, mas eu em particular, não me identifico com grupos onde as mulheres não têm o mesmo direito que os homens. Eu não me identifico. Na minha casa, as mulheres têm exatamente o mesmo direito que os homens, não tem nenhuma... A gente não corta frase de mulher, a gente não tem nada disso. Eu acho que dentro da minha família foi assim, sabe? E isso me choca um pouco, sabia? Isso me choca um pouco, essa realidade me choca. Vou te desafiar aqui um pouquinho, André, posso? Claro. Boa. Quem foi que mais usou o espaço para falar aqui? Eu e você. Não sei, mas ok, tá bom. Eu entendo, mas isso... Eu poderia ficar até calado e deixar vocês falarem aí, para mim estava ótimo. Eu acrescentaria que, assim, eu vejo eu acho que essa relação homem-mulher de percepção é uma construção, né? Eu vejo minha relação com meu marido, se for pensar numa ideia assim, perguntar, você é machista? Se perguntar para ele, né? Ele vai falar, não, lógico que não. E ele não é, desde que ele tenha consciência da situação. Aos poucos eu fui percebendo coisas e mostrando para ele, claro que de primeira é difícil, né? Ele observar e entender, mas assim, existem certos comportamentos tão infiltrados nas relações que a gente não percebe isso. Às vezes é difícil para eu identificar, mostrar para ele, e mais difícil ainda para ele perceber que certas atitudes são de limitação, de imposição, né? De limitar a atitude da mulher. Mas na cabeça dele era tudo muito natural, porque é uma cultura, está tão infiltrado que é difícil perceber. Então existem certas coisas que, às vezes, no seu grupo você pode não perceber. Mas se você for mais a fundo, existe uma consciência ao redor que vai crescendo, vai sendo estimulada e vai havendo uma percepção. Aí pode ser que você encontre esses comportamentos, mas não é algo simples. Não tem como não encontrar. Não tem como não. Não tem. Não tem, André. Só se você viver realmente num outro planeta e a gente não está sabendo se você tem acesso em outro planeta. Mas tem outra questão também. São só os homens que são machistas? De jeito nenhum. Não. Todos nós. São só... Quem não é homofóbico? Quem não é machista? Quem não é preconceituoso, entendeu? Se eu disser que eu não encontro tudo isso dentro de mim, é porque eu não olhei close enough.
Ainda não tem como. Essa percepção, essa intimidade, André, usando as suas palavras tão, né, bem colocadas, essa intimidade com a gente mesmo, descobrir, isso é tão importante, porque primeiro que vai nos tornar mais sensíveis, né? Eu demorei, sinceramente, acho que 4 anos de trabalho interno, porque eu não conseguia aceitar um feedback de 2 pessoas dizendo que eu era homofóbica. Aquilo me ofendeu tanto, 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 que eu fui num monte de trabalho depois, de workshops dentro da linha de estudo que eu faço, e fiz um trabalho, gente, eu tive que me desconstruir, olhar dentro de mim todas as coisas para entender o que era a homofobia e como que o meu comentário, que para mim foi tão inocente, tão nada a ver, tão cultural, tão, sabe, imagina, era extremamente, né, eu não tinha nenhum acesso a como que aquilo afetava as pessoas e afeta. É assim, é um trabalho de conscientização, quando você está falando muito, né, de olhar, né, de se abrir, de desenvolver esse olhar muito importante. E a visão de mundo nada mais é do que isso. E esse tema que a gente está trazendo agora, dessa saúde, é também de olhar. Vou convidar vocês, então, a darem feedback para os homens. Porque se vocês estão dizendo que os homens são machistas no fundo, não sei o que, e eles mesmos não conseguem enxergar, então comecem a dar feedback para os homens, para eles poderem enxergar. Mas isso é uma construção, viu? É uma construção. Não é difícil para a gente entender. A gente está lá dentro de uma forminha, encaixado, preso, e aos poucos a gente começa a se movimentar lá dentro, crescer, e aí que a gente vai percebendo essas relações machistas, né? Então, a gente também está dentro disso, dessa cultura, preso em certos conceitos. E a hora que a gente descobre, eu pelo menos, eu não consigo mais conviver. Depois que eu percebi que não é legal aquilo, eu não consigo conviver calada com isso. Eu dou feedback, eu tento explicar. E tento transmitir isso de alguma forma para as pessoas. É aí que eu me expresso e nem sempre sou bem-vinda, né? Que eu vou e cutuco a ferida. Paciência. Mas acho que faz parte. Olha só como a tua posição também é de um ranking alto, André. Você fala assim, a tua fala é, olha, mas então, se eu estou sendo machista e não estou entendendo, então você que me mostre. Ou seja, a pessoa... Não, eu acho o contrário. Desculpa, Rona. Aí eu acho o contrário. Vocês estão se colocando numa posição inferiorizada, sofrendo com o machismo. O homem nem sabe, às vezes, quando ele está sendo machista ou não. Então, para algumas mulheres, abrir a porta do carro, deixar a mulher passar, isso aí é machismo. Eu já vi isso acontecer. Pessoas reclamarem. Não quero que abra a porta para mim, não quero que não sei o quê. Já vi mulheres reclamando disso. E o homem não sabe o que fazer. Isso é muito então, superficial. Assim, é muito simples vocês dizerem que os homens estão sendo machistas e vocês não quererem mostrar para eles o que é o que incomoda vocês. Então, eu acho que é responsabilidade de vocês, sim, falar. E entendo, Graciele, que você está falando, que é uma construção, que tem que ter coragem para fazer isso. Entendo, sim. Mas não tirem a responsabilidade de vocês, não. Desculpa. Não tirem a responsabilidade de vocês, não, Rona. 50% para cada. Eu não acho que é a nossa responsabilidade, não. Eu acho que a gente tem que escutar. Eu acho que é 50%. Acho que a gente tem que escutar. Tem que escutar, tem que refletir, tem que agir. Mas, olha, tem muito homem que não sabe o que está fazendo para ser machista. Usando o seu exemplo mesmo, Rona. Não, o homem está bem colocado, é muito fácil ele não querer sair da posição que ele está. Imagina que é o homem sentado em cima da mulher. A mulher, claro que vai se mexer e vai reclamar. Mas julgamento. O homem não percebe. Julgamento, Graciele. Aqui eu nunca tive nenhum episódio desse. É julgamento mesmo. Minha mulher fala muita coisa para mim. Eu nunca tive nenhum julgamento desse. Episódio. Mas eu não falo em relação a uma pessoa, a um homem. Eu falo sobre a cultura, né? De como ela foi formada. Então não é um homem, não é uma atitude. Necessariamente. Exatamente. É uma questão. Zuleika. Não, pode. Não, eu tenho, assim, o que eu posso falar, eu tenho uma boa experiência no ambiente corporativo como gestora e como única mulher num comitê executivo
onde eram 12 pessoas e eu era a única mulher. Então, assim, eu acho que é uma questão assim de a mulher ter naturalmente um bom trânsito, ter um espaço de escuta, né? De representatividade, que imagina, num grupo de 12 pessoas ter uma mulher, uma gestora, né? Então, esses pontos, né? E aí eu poderia aqui ficar a manhã inteira trazendo vários exemplos de coisas que aconteceram onde realmente não havia essa... acho que tudo isso que a gente tá comentando aqui, de que alguns inconscientemente, outros conscientemente, trazem sempre a situação de o homem estar num outro nível. E mesmo, eu acho que esse ponto que você traz, assim, não, mas aqui em casa, sabe? O homem não tem como se colocar na posição da mulher, né? É difícil. Nem a mulher tem como se colocar na posição do homem. Mas não é um contra o outro. Mas onde que está essa igualdade? Eu não consigo entender de vocês quando vocês falam isso, tá? Eu não consigo entender. Eu tenho um cliente onde são 80% mulheres. Eu vou trazer um exemplo aqui, talvez possa ajudar, não sei. Nós estávamos num grupo grande, né, de gestores da empresa, discutindo sobre diversidade. Eu trouxe uma situação pessoal nesse grupo, de que eu era da área de tecnologia, e quando eu fiz o curso, eram pouquíssimas mulheres, 10% das mulheres eram alunas desse curso. E que, para nós, era bastante difícil a gente se posicionar, e mesmo conseguir entrar em grupo, fazer grupos com os meninos na época, né? Por quê? Porque a área de tecnologia, lá nos inícios de anos 80, ainda era uma coisa muito nova. E o grupo era basicamente masculino. Então, eu trouxe isso como um exemplo, assim, da questão do papel da mulher, ou da representatividade da mulher, né? E aí, um colega, também gestor, disse, mas a minha área é agronomia. E nós também tínhamos poucas mulheres, mas tem algumas que participam até hoje no nosso grupo, elas até falam, até não sei o quê. Então, assim, para ver como ele achou que eles não tinha essa questão, sabe? Só que, na verdade, não está na posição da mulher para sentir como a mulher, para ver como a mulher está se sentindo. Entende? Por isso é que é importante o fato que você das mulheres serem convidadas para o grupo até hoje, da época de faculdade, não significa que elas estão realmente se sentindo confortáveis ou estão atuando. Sendo ouvidas, né? Então eu volto a dizer, para ser ouvido, vocês têm que falar mesmo. Olha, o homem não percebe isso não, tá? Para a gente falar, para a gente entender, a gente precisa de uma força extra para isso, para a gente se perceber nesse lugar e para a gente ter a coragem de se expressar. É muito fácil falar que o oprimido não tem a força de se expor, de buscar. Ele já chegou na linha de saída da corrida, ele já está mais atrás, entendeu? Ele não vai competir de forma igual. Então, não é como competir homem-homem, que nem sempre também é igual. A gente precisa na linha junto, entendeu? Então, eu acho que precisa o homem talvez falta perceber o que ele perde com isso, né? Eu acho que essa é a dificuldade. O homem perceber o que ele está perdendo com essa desigualdade, porque ele pode achar que ele está num status melhor, mas no fundo tem outras dificuldades, né? Até a forma de se expressar é limitada e sei lá, eu acho que o mundo é diferente. Vou tentar tirar um pouquinho dessa questão de gêneros, porque isso é um um tópico muito quente. O que eu quero chamar a atenção, porque a gente já está na hora de terminar, é o seguinte, essa questão de gêneros faz parte ainda e é extremamente importante para a nossa saúde planetária e pessoal. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que a gente devia continuar essa discussão.
Sim, mas eu vou falar uma coisa então para refletir, de repente traz isso por fórum, por favor. Traga a sua opinião, principalmente você, André, que tem uma opinião também tão forte e, né, e é capaz de expressar, mesmo que seja numa frase. Eu quero que vocês pensem no seguinte: ao invés de usar a palavra opressor e oprimido, Graciele, é na mesma língua, mas eu não vou usar isso não, porque isso fica pesado e pejorativo em muitos casos. Nesse caso, eu vou usar quem tem privilégio. Ótimo. Privilégios é tudo contextual, não é homem, mulher, tudo depende do contexto, né? Se você é um branco na África, no meio de uma vila que todo mundo é negro, quem tem mais privilégio, quem tem mais poder, né? Então é contextual. Mas, numa situação contextual, como foi aqui no caso, tá? Imagina, você é o único homem e 3 mulheres. Como um estudo de caso, existe uma complexidade de privilégios. Quem tem mais responsabilidade? Aquele que tem mais privilégios dentro de um contexto ou que tem menos privilégio? Como um fenômeno, como uma coisa que já acontece, sempre aconteceu e que ainda é muito estudada, vocês já devem ter ouvido falar isso, é que o oprimido ou o que tem menos privilégios, geralmente, carrega também a responsabilidade de educar o seu opressor. Isso aconteceu pela história da humanidade e continua acontecendo. E é algo que tem que mudar, faz parte da nova visão de mundo. Faz parte do que a gente está fazendo aqui. Que aqueles que têm mais privilégio carreguem também a responsabilidade de usar bem o seu privilégio, de usar o seu poder para que, né, enfim, né, aí entra outras visões de mundo, mas a responsabilidade, então isso é uma grande questão. Quem tem responsabilidade? Aquele que tem menos privilégio dentro de um contexto de educar, de responsabilidade, de mudar o sistema, ou aquele que tem mais privilégio? Eu vou parar por aqui, porque eu sei que essa é uma conversa, eu adoro essa conversa, eu acho super importante. Teria que pensar sobre isso. Teria que pensar sobre isso. Eu queria fazer um pequeno comentário aqui. Na análise transacional, acho que o Eric Berne foi muito assertivo quando ele identificou que o ser humano ele cria para ele o que ele chama de posição existencial. Quando ele é pequenininho, ele olha para o mundo e ele se coloca em comparação com as outras pessoas. Em que posição ele se coloca, né? Ele pode se sentir superior aos outros, pode se sentir inferior, ele pode se sentir igual aos outros. Ele pode se sentir mal e sentir que os outros também são maus. Então, que tudo está perdido e tal. Então, tem essas 4 posições possíveis e nós circulamos durante o tempo nessas posições. O que eu entendo que é importante é quem se sente mal voltar para a posição de igualdade. Eu sou igual ao outro, tá? E também é da responsabilidade de quem está se sentindo superior entender que aquilo é falso e que eu também sou igual ao outro. Então, é um convite mútuo. É um convite mútuo. Porém, para aquele que está se sentindo bem, porque isso é mais complexo, porque tem isso que você está falando, como eu me sinto, mas também tem como eu sou colocada. A questão que a gente está trazendo aqui, que acompanha o que você está falando, é complementar, é que como você é colocado, você é visto, independente de como você se sente, por causa da sua aparência, por causa do seu gênero, por causa... Isso traz uma outra complexidade. Então, existe realmente como eu me sinto... Na minha casa, somos 5 mulheres e 1 homem. Cada uma de nós temos uma forma diferente, absorvemos formas diferentes de lidar com as mesmas situações. Claro, existe isso, mas existe também que a minha mãe tratava o meu irmão diferente de 5 de nós. Isso é um fato. O fato dele ser um homem, ele era visto e colocado por uma sociedade, por aquele núcleo, né? Pelo aquele grupo, por aquela... diferente, só pela questão de gênero, e muitas vezes pela cor, entendeu? Então, só para complementar, eu não sei... Na minha casa era o contrário. Na minha casa era o contrário. Eram 3 homens e uma menina, e a menina era tratada de um outro jeito, tadinha. Exatamente, é a mesma coisa, é a mesma coisa.
Né? O ponto não é esse, o ponto é que naquele contexto, de repente, ela tinha mais poder, em determinados contextos ela tinha mais poder. Ela poderia, por exemplo, chorar, sendo que os meninos não poderiam chorar. Se você chora, você apanha. Sim. A menina pode, entendeu? Sim. Esse tipo de... Isso aí. E privilégio é diferente da gente colocar. A questão de gêneros é muito importante entender. Mas, hoje em dia, eu acho mais importante a gente entender a questão de ranking e privilégio. E poder. Porque, na final das contas, é isso. É contextual, muda. Eu não me sinto inferior a você, André. Isso. Porém, num contexto geral, sim, entendeu? Eu vou ser colocada menos, a minha visão vai ser vista menos, eu vou ter que falar mais alto, eu vou ter que... Nesse contexto aqui, eu tenho mais ranking que você, porque eu sou facilitadora. Olha como é complexo. Eu sou uma mulher, mas nesse momento eu sou facilitadora. Então, me dá um ranking maior, que é, na verdade, estrutural. Mas, socialmente, você tem mais ranking do que eu. E por aí vai, né? Isso aí é uma... eu acho que nessa questão toda que a gente está trazendo, nesse módulo, eu acho que, na verdade, isso tudo tem mais a ver com o social, mas eu acho que é importante porque a gente está lidando com essa questão de expressão e de uma saúde, né? Eu acho que isso tem a ver com a saúde. Eu acho que isso tem muito a ver com a saúde. Né? Saúde. E a saúde, para mim, passa pela posição existencial mais. Tá? Independente de ranking. Ranking é uma atribuição. Ranking é circunstancial. A posição existencial, não. A posição existencial é uma coisa que você vê o outro igual a você. Ele procura ser o melhor possível, ele tem suas dificuldades. É um privilégio você saber disso. Isso se chama ranking espiritual. Quando você sabe disso que você está falando, já te dá, porque você teve acesso a livros, a educação. Eu espalho isso para todo mundo que eu encontro na minha vida. Espalho isso para todo mundo que eu encontro. Eu acho isso extremamente importante. Para os meus clientes, para todo mundo com quem eu falo, eu espalho isso quando eu posso e quando o tema surge. Melhor ainda do que espalhar isso, viver isso, né, para todos nós. Isso mas, mais uma vez, é um privilégio. A maior parte das pessoas não tem acesso a essa educação Gaia, não tem acesso aos livros, às experiências, a morar em outros lugares, a fazer faculdade. A gente ainda lida num mundo que existem conhecimentos e sabedorias de tantos níveis diferentes, né? Que desse espaço que você está falando tão bonito, André, onde a gente, né, somos todos iguais, e essa abertura, essa vulnerabilidade de estar aberto para o mundo me tocar, né? O mundo com todas as suas diferenças, isso é um grande poder espiritual, né? De saber que eu não sou mais do que ninguém, que existe algo maior do que eu. E então eu vou encerrar nessa nota, né? A gente já passou do tempo, adorei a conversa hoje, bem assim, quentinha, gostei da participação de todo mundo. Desculpa, André, te colocar no hot seat. Não, eu sou minoria nesse grupo, né? Gênero. Sim, sou minoria de gênero. E eu acho que penso um pouco diferente de vocês. Mas aceito o que vocês estão falando. Também convido, volto a dizer, eu convido vocês a sempre serem desse jeito, a falarem o que vocês pensam e tudo. Eu acredito nisso mesmo. Não me sinto melhor nem pior. Que bom que você se sente tão empoderado de convidar. Ele está botando cada vez mais foguinho. Não, eu quero realmente que vocês façam isso, gente. Acho muito importante para a saúde do mundo. Eu vejo que tem... Sério mesmo, esse assunto me coloca bastante... Posso te interromper? Claro, Zuleigan. Só o fato de você falar assim já te coloca numa posição superior. Entende? Não, eu quero que vocês falem, eu gostaria que vocês continuassem falando. Eu acho que você não precisa falar isso, entendeu? Não precisa falar isso. Não, eu acho que isso botou você numa posição inferior. Eu não vejo vocês como inferiores. Eu não me posição sinto existencial inferior. é algo que você sente. Eu vejo vocês iguais a mim. Eu estou tentando colocar... Ótimo para ti. Que bom para ti. Eu vejo vocês iguaizinhos a mim. Eu tô tentando, quando eu falo isso,
não é de uma posição superior, Zuleika. E me deixa triste você me dizer isso. E que você fala assim, você está numa posição superior. Eu não me julgo em posição superior. Eu estou falando assim, gente, vamos lá, vocês são iguais. Isso que eu estou falando. E assim, pode parecer que eu estou numa posição superior. Eu não estou mesmo. Se você sentiu isso, é porque de alguma maneira... Não, eu não senti. Fala, convida a pessoa a ir para uma posição inferior. Eu não posso entender o que acontece com cada um. Eu posso dizer o que eu sinto. Talvez seja pelo fato de que ela já passou por isso em outras situações. Pode ser, Zuleika. Não se sinta assim. Como a maioria das mulheres. Eu não estou me sentindo inferior. Eu só estou falando que a tua fala dessa maneira te define como uma pessoa que já está se sentindo numa posição de que entende tudo, entendeu? Não, isso é seu julgamento. Desculpa, Zuleika, esse é seu julgamento. Eu não vou comentar. Isso é o seu julgamento. Eu não vou comentar isso. Essa é a sua impressão. Não é o que eu estou sentindo. Eu queria tanto que a gente se relacionasse, olha aí. Se relacionando. E eu achei muito interessante isso. A gente está terminando um ponto, André, que você trouxe, que você falou que muito, né, bem colocado, mais uma vez, você tem uma fala muito bem colocada, muito eloquente, que você só tomou conta dos seus pontos cegos através do feedback. Sim. Então, aqui está. Você recebeu vários feedbacks de um ponto cego que você, né, tá dizendo não tá. Então, eu vou pedir aqui, né, para você rever essa fala sua, que você só viu. Assiste esse vídeo de novo. Busca algumas formas para todos nós, tá? Para todos nós, os nossos colegas que não puderam estar aqui, para nós também. Onde é que eu tive privilégio, onde que eu usei meu privilégio como facilitadora, né, a mais, cortei o outro, trouxe isso, independente da questão de gênero. Gênero é importante, a gente está falando sobre isso, mas no final das contas é esse acesso ao poder, né? O poder da fala, o poder de convidar o outro, de colocar o outro no mesmo patamar, de dar o valor do outro sem ouvir, sem como é que o outro se sente, né? Todas essas coisas que foram ditas aqui. E eu vou fazer um convite aqui. Se essa conversa, André, se não ficar muito confortável para você e você quiser continuar a conversa, faz esse convite. Vamos fazer uma outra reunião. Se você quiser o tempo, eu acho que esse tópico é super interessante. De repente a gente faz uma outra reunião no meio do módulo. Enfim, eu fico à disposição, tanto de 1 a 1, André, se você quiser, com qualquer um, né, dos participantes. Mas eu acho que aqui a gente tem que encerrar aqui. Eu acho super rico. Obrigada pela participação. André, tudo bem com você? Que a gente, né, ficou essa história assim, te dando um feedback não muito confortável, mas você chamou, você falou que pede para a vida. Me dá feedback, me dá feedback. Rona, eu vou ser muito franco com vocês. Eu não estou confortável, não. Acho que isso daí não foi um feedback. Não entendo isso como um feedback. Entendo como julgamentos, tá? E não gostei. Não gostei. Não achei que essa foi uma forma adequada de colocar isso, tá? E não estou confortável, não, tá? E não gostaria de continuar a conversa nesse nível, tá? Não gostaria mesmo, não. Eu gostaria de conversar de igual para igual. E eu acho que não é isso que está acontecendo aqui, tá? Então, assim, aceito o seu convite de olhar de novo o vídeo quando tiver tempo, tá? Vou olhar de novo o vídeo, sim, mas não me sinto confortável, não. Tá? Como é que eu posso fazer? O que a gente pode fazer para ajudar? Achei que foram ideias bastante cristalizadas e um julgamento das coisas que eu falei, sem vocês se preocuparem realmente com o que eu sinto. E eu falei o que eu estava sentindo. Tá? E aí vocês simplesmente negaram que não era isso que eu estava sentindo, que eu era diferente, que era outra coisa. Então eu queria que vocês também, de alguma maneira, assistissem o vídeo e percebessem isso, tá? Porque eu não estou me sentindo nem um pouco confortável com essa conversa. Não estou mesmo. Eu aceito feedback, gosto, mas eu estou sendo bem franco com vocês também. E eu me coloco, sempre me coloquei, tá? Tô me sentindo, sabe, assim, julgado e não simplesmente
sabe? Mas é verdade mesmo, eu honro Obrigado. isso, é verdade. Tem um julgamento, que algumas falas têm um impacto. E eu estou entendendo que você está julgando o julgamento, dizendo, eu estou me sentindo julgada e estou julgando que isso está errado. E tá Não, certo. eu estou vendo que vocês estão me julgando. Realmente é isso. É isso. Eu tô chateado mesmo. Meu sentimento é esse. Eu tô incomodado, estou chateado e não gostei do jeito que isso foi conduzido, não. Tá? Espero que as outras pessoas também assistam e possam dar opiniões. Agora, e aceito opiniões e aceito feedback, sim. Mas feedback, para mim, é mais. Não é julgamento. Tá? Eu acho que não Feedback para mim é mais, não é julgamento. Eu acho que cada um e eu falou... em todo momento aqui, me senti mais em relação a vocês, tá? Eu quando incentivo vocês, poxa, falem, eu convido vocês a falarem, poxa, é o que eu gostaria de ouvir realmente quando se a pessoa está sentindo que eu tenho uma atitude machista ou alguma coisa, então me diga, eu não gosto quando você faz isso. Foi o que você falou de exemplo, Rona. Mas mas a gente tentou fazer isso e você não gostou. Não, eu não gostei, foi desse julgamento que aconteceu agora. Olha, eu queria me expressar. Eu não vi como... Eu acho que assim, cada um estava discutindo e apontando em relação àquilo que vive, aquilo que sente, não polarizado. Por exemplo, as coisas que eu expressei não foi direcionado a você, por exemplo, André. Aquilo que eu expressei foi de acordo com a minha convivência, com as pessoas com quem eu convivo, as experiências que eu passei, então foi o que eu apontei. Eu não direcionei para você porque eu mal te conheço, né? Não sei quais são as suas atitudes, o que a gente conhece é o que você está falando, o que a gente está vendo dessas conversas, né? Então, o que eu expressei, talvez a Zuleika também tenha se expressado de acordo com aquilo que já conviveu, com aquilo que já experienciou. Tá? Então, você vai silenciar, cuidado, Graciela, que senão a gente vai silenciar a parte do André que está machucada. Entendi. Isso não vai ser legal, entendeu? Tem uma parte dele que está dizendo, eu estou me sentindo machucado com isso. Isso também é uma coisa que acontece muitas vezes, né? Eu acho que nesse momento agora, André, o convite seria... esse é um tópico que machuca. Machuca tanto homens quanto mulheres, machuca... Porque todos nós estamos tentando entender qual que é o caminho aqui. Qual que é o caminho dessa igualdade, desse respeito mútuo que você está trazendo no seu entendimento de você mesmo. Né? Essa é a forma com que você se vê. Né? Você se vê como uma pessoa assim. E isso é uma coisa que todos nós estamos ali desenvolvendo essa habilidade de fazer isso. Então, eu acho assim que esse é um trabalho importante de acontecer e que bom que tenha sido, né? Aqui, não muito fácil para você, André. Tenho certeza que você sentiu 3 mulheres, um homem, né? Eu não represento, desculpa te interromper, Rona, mas eu não represento todos os homens do planeta com quem vocês convivem, tá? E eu acho que nesse momento, em algumas situações aqui, foi como se eu representasse todos os homens que vocês convivem e que vocês já tiveram problemas com. E eu não sou essa pessoa. Não, tá certo. Você representa, e eu represento, uma questão no mundo que é patriarcado, machismo, opressão. Não, eu não represento isso. Eu sou uma pessoa. Não, eu sou uma pessoa, eu não represento isso e não respondo por isso. Como não, André? Quando eu falei das minhas experiências, eu fui desqualificado. Quando eu falei que fui desqualificado, quando eu falei que dentro da minha casa, não sei o que, eu falei assim, não, é porque você não olhou direito. Tá? Então, desculpa, mas para mim isso é um julgamento, para mim isso é uma generalização, e eu trabalho com mulheres há muito tempo, eu tenho um cliente que tem 80 e poucos % de mulheres dentro dessa empresa, tem mais mulheres no board do que homens, tá? E todas elas têm voz, e eu sempre incentivo isso, e eu gosto muito de trabalhar lá. Trabalho com eles há 7 anos, e me sinto muito bem lá. Eu nunca recebi esse tipo de julgamento. Então você está dizendo que você nunca foi, você não é machista,
que você não convive no mundo onde você Não, eu estou dizendo que eu não me considero machista, e se eu tiver alguma atitude machista, que a pessoa me diga que essa é uma atitude machista, tá? Então é isso que eu convido. Então me fale quando eu estou sendo machista. O que você considera como machismo? Porque tem pessoas que consideram machismo uma coisa, tem pessoas que consideram outra. Então eu quero feedback para saber o seguinte: olha, você está sendo machista nesse momento, você está falando isso do ponto de vista machista. E pode ser que o que eu entenda como machista seja diferente daquilo. Tá? Então, assim, muitas vezes assim, durante essa conversa, me senti assim, julgado como se a minha compreensão do que é machismo, de que se comportar como um machista, etc., seja errada em relação à concepção que vocês têm. Tá? Eu acho que é isso que encerra a minha fala. sempre diferente. No mesmo contexto, na mesma conversa. Mais uma vez, minha visão de mundo, eu não sei muito o que dizer, além de sinto muito, André, ter se sentido esse sentimento de ter sido não validado, e na sua experiência é uma coisa aqui, entre todas, eu me sinto assim também, eu ouvi isso. E eu acho que isso faz parte do que a gente está lidando no mundo. Essa sensação de não ser validado, homens, mulheres, mais uma vez eu vou... Né, a questão de gênero é importante, mas é mais complexo do que isso. Mas eu, pessoalmente, quero dizer para você, André, que eu valorizo muito a tua voz, a tua partilha, e não foi a minha intenção desvalorizar o que você traz. Mas eu ouvi que você se sentiu assim. Então eu vou tomar para mim, vou ver o vídeo novamente, vou ver onde que eu podia ter feito isso melhor. Ok. Sim. Mais uma vez, obrigado, Zuleika e Graciele, por participar, de trazer, né, de participar mesmo. Vamos refletir como é que isso faz parte mesmo, né, desse módulo que a gente está vivendo. Traz no fórum mais uma vez. Eu não sei quantas pessoas acabam assistindo esse vídeo, mas esse convite que eu fiz, de como que você está se sentindo, por que está sendo difícil, por que não está participando do vídeo, ou trazer essa conversa, olha, nessa última conversa, enfim. Participem. Legal. Como é que tá? Tem que falar mais alguma coisa? Ficou um astral assim, né? Eu não sei como é, não sei se isso tem como resolver, tem alguma coisa que eu possa fazer. Não, Precisa Rona, falar. eu falei o que eu precisava falar, que estava no meu peito aqui, e sentindo assim, e agora isso já saiu, enfim, dentro de alguns minutos vai ser tranquilo para mim. Espero que eu tenha conseguido me expressar direito, né, do que eu falei, porque eu fiquei realmente chateado, mas agora eu me sinto um pouco mais tranquilo, inclusive com a sua fala. Não acho que ninguém deve desculpas a ninguém, foi aqui uma conversa que tocou, como você falou, em assuntos muito quentes e que tem visões muito fortes de um lado, de outro, etc. Tem experiências emocionais relacionadas com essas coisas do passado, enfim. E do presente, né? E do presente, né? Do passado e do presente, e que espero que no futuro seja melhor, né? Espero que no futuro seja melhor, que a gente possa um dia conversar sobre isso, comemorando uma vitória da igualdade, uma vitória de conseguir escutar os outros, de não sabe, de poder ter uma compreensão acima de qualquer coisa, acima de qualquer gênero, acima de qualquer
Deixa eu ouvir. Então, vamos pegar esse gancho seu de ouvir um pouquinho. Deixa, então, só para encerrar, Zuleika e Graciele, que vocês querem trazer alguma coisa? Seja lá o que for. Não para ser boas moças. Para encerrar. Tá? Eu acho que não é fácil. Eu e a Zuleika assistindo representa um pouquinho, né? O que eu fiquei com uma sensação de que... não sei se eu vou conseguir me expressar aqui. É uma sensação de... É melhor... Eu fiquei com a sensação, é melhor eu ficar quieta, entendeu? Eu acho isso muito chato, quando não vale a pena aumentar uma discussão. Então, eu fiquei com essa sensação. Então, mas eu acho que... Bom, não sei. Fica nisso. Eu acho que a Graciele resumiu bem. É exatamente a mesma sensação que eu tive. Mais uma vez, vamos ficar quieta, porque não vale a pena. Vale sim. Infelizmente. Vale sim, a todos nós. Vale sim, mas eu sinto muito que seja assim. E, ao mesmo tempo, eu quero agradecer nós quatro por estar sentando nesse círculo do fogo e sentar nesse... Porque tem que acontecer, Zuleika, Graciele, André, tem que acontecer. Não tem outro jeito para todos nós. E ainda é assim, ainda é... Tem que trazer essa voz. Não vou trazer mais conceitos que pode esquentar mais o tema. Mas, obrigada. Eu estou vendo, Zuleika, que você está cheia de emoções, André também, Graciele também, que essas sejam emoções, sabe, de mexer de uma maneira que, sabe, faça isso. E quero mais uma vez dizer que eu estou aqui, se precisar, se quiser conversar mais um pouquinho, pessoalmente, eu fico bem feliz, tá? Me dá um alôzinho e a gente conversa mais um pouquinho, mesmo que seja só para ouvir. Esse realmente foi um tema quente, inesperado, mas faz parte. Obrigada. Força para nós, homens e mulheres, irmãos e irmãs, nessa caminhada de conscientização, de awareness no mundo. Não é fácil. Não é fácil não, eu acho que não é fácil para ninguém. Também com a fala de vocês duas aí, eu fiquei também triste agora, sabe? De dar assim a impressão de que vocês não poderiam falar e que vocês não seriam aceitas nas falas de vocês. Eu juro para vocês que não é isso que eu queria. Eu precisava me colocar e qualifico tudo que vocês dizem. Acho que é importante eu escutar e eu gosto de escutar. Tá? Isso é um bom momento, então, para assim, André. Obrigada tá? por falar isso, porque eu ouvi isso de você nesse momento, é super válido, né? Que é isso mesmo. Vamos se escutar um pouquinho e ter essa liberdade de saber que somos várias facetas do mesmo diamante e todas são importantes, igualmente importantes. E todas existem dentro da gente. Queridos, muito amor para vocês. Desculpa ter que encerrar isso. Eu tô com a minha filhotinha ali em cima, já doidinha para comer, doidinha para... Mas, ainda assim, eu tô aqui, tá? Não deixa de aproveitar, porque eu realmente estou disponível, quero estar mais perto. Digo isso para todos os participantes que possam estar. Se tiver dificuldade em responder questões que algumas pessoas tiveram, tudo, se não estiver entendendo direito, me manda um alôzinho. Rona, vamos debater um pouquinho isso aqui. Não que eu tenha a visão, não fui eu que desenvolvi as atividades, tá? Mas eu tenho uma visão para trocar com você. E não acho que nenhuma esteja mais certa do que a outra. Eu só comento realmente quando eu estiver muito fora. Se estiver muito fora, eu falo, olha, pensa desse lado aqui também. Tá? Obrigada por participar, obrigada por estarem aqui e cuidado com o coraçãozinho aí. Tá? Valeu, gente. Bom final de semana para vocês. Bom final de semana para todos. Obrigada. Valeu. Tchau. Tchau.